Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Projeto de lei que cria Banco Municipal de Materiais Ortopédicos recebe parecer favorável de comissão. Rede Pública Municipal de Saúde poderá ter atendimento por telemedicina. Projeto foi aprovado em primeiro turno. Passa pela CCJ projeto que pretende fixar prazo para a realização de mamografia em casos de suspeita de câncer. Palestra na Câmara conscientiza servidores para o atendimento inclusivo a pessoas com deficiência. É o que você confere a partir de agora. O ex-delegado seccional de Guarulhos, Dr. Léo, recebeu o título de cidadão guarulhense. A homenagem foi proposta pelo vereador Gilvan Passos, do PSD, e contou com a presença de diversas autoridades políticas e da polícia. Em sessão solene realizada no plenário do Legislativo, dia 11 de agosto, Genésio Léo Júnior, mais conhecido como Dr. Léo, recebeu o título de cidadão guarulhense. Atuando há mais de 30 anos na Polícia Civil, Dr. Léo permaneceu à frente da Delegacia Seccional de Guarulhos entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020. Como forma de reconhecer essa atuação, o vereador Gilvan Passos, do PSD, elaborou o decreto que deu origem ao título. Uma pessoa que veio com novas ideias, que veio com vontade mesmo de trabalhar, de mudar, e foi o que ele fez. Ele montou uma equipe que abraçou aquela causa. Ali nós, na gestão dele, junto com a minha, nós implantamos o GGIM aqui na nossa cidade de Guarulhos, tivemos o apoio de todos os consegues, enfim, fazíamos operações integradas, onde nós conseguimos integrar todas as forças de segurança. Uma pessoa aberta, que não olhava se ele era polícia civil, ou quem era polícia militar, ou quem era guarda municipal, não. Ele olhava pela segurança da cidade de Guarulhos. Quando ele deixou a nossa cidade, os índices eram super positivos, aonde eram baixos, mas quando ele deixou aqui como delegado, já deixou num índice maravilhoso e que continua hoje com o Dr. Severo, com o secretário Pontes, com o comando da Polícia Militar, enfim. E o amor que ele dedicou à cidade de Guarulhos, com toda a sua equipe, nos motivou a apresentar esse título. Emocionado com a homenagem, Dr. Léo agradeceu ao reconhecimento e ressaltou o trabalho coletivo realizado pela Delegacia Seccional de Polícia. Isso coroa e reconhece o trabalho, o empenho, a dedicação, não só minha. Eu estou à frente, comandando uma equipe, mas o trabalho de uma equipe toda, de quase 500 pessoas, 500 policiais civis, que com desempenho, com dedicação, com o empenho, profissionalismo, trouxe resultados importantes para Guarulhos, reduzindo índices significativos de criminalidade. Então, essa emoção, ela já vem de um certo tempo para cá. Eu acredito que o vereador Gilvan Passos me comunicou em maio do ano passado, se não me falha a memória, e desde então, além de estar muito feliz, muito contente, eu me sinto extremamente honrado de ter passado por 2 anos à frente desta seccional e receber o título que é o mais importante do município, o de cidadão. Ou seja, a população, através de seus vereadores, reconheceu o trabalho. Esse trabalho tem muito suor, tem muita dedicação, tem muito profissionalismo. E quando ela reconhece esse trabalho, ela me adota como filho da cidade. Então hoje eu passo a ser, de forma efetiva, um irmão de todos os guarulhenses. A sessão solene contou com a participação de diversas autoridades políticas e policiais. Representando o Poder Executivo, o prefeito Guti e o secretário de governo Edmilson Americano teceram elogios ao homenageado. O Dr. Léo sempre é uma pessoa muito prestativa, uma pessoa preocupada, muito além das suas funções, né? Sempre, enquanto seccional aqui de Guarulhos, me ligava para dar dicas de algumas coisas da cidade, fora também a área de segurança. E agora, como profissional, a gente tem que tirar o chapéu. Ele sempre foi muito próximo à nossa guarda, sempre se utilizou, né, de todas as formas e informações que tinha para nos auxiliar
no combate à criminalidade, enfim, fez um brilhante trabalho na Polícia Civil e a gente sempre espera que um dia ele possa estar nos auxiliando mais diretamente ainda, né? Então a gente fica muito grato de poder participar nesse momento dessa entrega de título, que eu acho que é uma coroação de todo um trabalho que ele fez, embora um curto espaço de tempo, 2 anos, mas ele conseguiu dar bons resultados para a cidade, abaixou alguns índices de criminalidade, trouxe o EIFES aqui para Guarulhos, enfim. Então ele conseguiu trazer algumas inovações importantes para a Polícia Civil aqui da nossa cidade. Por tudo que o Dr. Léo fez para a nossa cidade. A gente sabe que é uma homenagem singela, mas é muito importante o reconhecimento dessa cidade para que essas pessoas que de fato fizeram um serviço de relevância seja reconhecido e seja marcado o seu nome na história. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor deu parecer contrário aos 3 projetos analisados na reunião da última segunda-feira. 3 itens foram analisados pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor na reunião ordinária do último dia 14. Todos receberam pareceres contrários. O presidente, Jaime Júnior, do Partido Republicanos, destacou a iniciativa que obriga restaurantes e similares a concederem descontos para pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Jaime Júnior explicou a decisão da comissão. É um projeto muito bom na teoria, que ele dispõe desconto obrigatório para pacientes bariátricos e restaurantes aqui de Guarulhos. A ideia é muito boa, a gente pesquisou antes, porém, na verdade, o TJ de São Paulo já declarou inconstitucional no passado e a comissão entendeu que vai ter conflito de ideias no caso. Um projeto assinado por vários vereadores que trata de desconto progressivo no IPTU e devolução de valores pagos a mais aos contribuintes no período de 2002 a 2013 também foi rejeitado pela comissão. O texto, elaborado em 2014, foi considerado matéria vencida. A comissão também rejeitou a propositura que traz uma regulamentação sobre o tempo máximo de espera para atendimento de clientes nos estabelecimentos das operadoras de telefonia celular e fixa. Segundo a análise técnica, já existe uma lei estadual de 2018 com o mesmo conteúdo. O projeto de lei que propõe a criação de um banco municipal de materiais ortopédicos recebeu o aval da Comissão de Direitos Humanos. Na reunião desta segunda-feira, dia 14 de agosto, a Comissão de Direitos Humanos emitiu parecer a 5 projetos. 4 foram favoráveis. Entre eles, a proposta que cria o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos, de autoria do vereador Paulo Roberto, do PTB. A presidente da comissão, vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, elogiou a iniciativa. Cadeira de roda, colchão especial para pessoas que ficam muito tempo acamado, bengala, muleta. Muitas vezes a pessoa já não tem mais utilidade, o seu ente querido faleceu ou melhorou e fica lá encostado. Aí o município vai ter aquele banco municipal de materiais ortopédicos para emprestar, isso que eu achei interessante, emprestar para quem precisa e logo depois que a pessoa utilizar e não precisar mais, devolve. Achei muito bom. Os outros 3 projetos que receberam parecer favorável foram o que institui a campanha Não Existe Idade para Estudar, do vereador Jorginho Mota, do Agir, o que propõe a criação do programa Multa do Bem, uma notificação ao motorista que fizer uma ação benéfica ao trânsito, apresentado em 2019 pelo então vereador suplente Guto Tavares, do PDT, e pelo vereador Edmilson, do PSOL. E o que trata da disponibilização de uma pulseira com QR Code para identificar pessoas com doenças mentais, neurológicas, deficiência intelectual e restrições de interação, de autoria da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB. O único projeto que recebeu parecer contrário altera as regras das eleições para o Conselho Tutelar de Guarulhos. Os vereadores apontaram que a proposta limita o eleitor a votar somente nos conselheiros de sua própria área. 5 projetos de lei foram aprovados em primeira discussão e votação na sessão ordinária do dia 14. Entre eles, o que permite o atendimento por telemedicina na rede pública municipal. A Câmara de Guarulhos realizou a 42ª sessão ordinária nesta segunda-feira, dia 14. Durante a ordem do dia, os vereadores aprovaram 5 projetos de lei em primeira discussão e votação. Entre os destaques está um projeto da vereadora Márcia Tasquete, do PP.
Esse item institui e define a telemedicina como forma de atendimento médico em toda a rede de saúde pública da cidade. Outro item aprovado, elaborado pelo vereador Rafael Acosta, do DC, prevê a disponibilização de internet gratuita via Wi-Fi a usuários de todos os centros de saúde de Guarulhos. Também foram aprovados o dia do flashback, o dia para desfile das escolas de samba e uma denominação de rua. Todos os projetos de lei ainda precisam passar por votação em segundo turno. Já no grande expediente da sessão, foram aprovados 10 requerimentos. Os parlamentares ainda debateram demandas no setor da educação e mudanças no setor aeroviário que afetam o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Também foi aprovado em primeira discussão e votação o projeto que disponibiliza internet grátis nas unidades de saúde do município. A medida ainda depende de votação em segundo turno. Aprovado em primeira votação em plenário, um projeto de lei do vereador Rafael Acosta, do DC, quer equipar as unidades de saúde do município com internet grátis por meio de Wi-Fi. O parlamentar defendeu a importância da iniciativa. É um projeto importante, né, criado por esse vereador, para que as redes de saúde, né, todas a UPA, USF, hospitais, pronto-socorros, possam ter a disponibilidade de poder usar a internet Wi-Fi totalmente gratuita para as pessoas que estiverem nos postos de saúde, principalmente, né, no qual, infelizmente, às vezes as pessoas não têm a comunicação, né, com o paciente ou com a pessoa que está aguardando na questão de um leito, ou na questão do hospital. Então a gente criou esse projeto no qual foi passado para a gente, principalmente na questão da saúde, né, que infelizmente o paciente ele quer se comunicar com a família. Então nós criamos esse projeto para que as pessoas possam se comunicar com seus familiares, que é super importante. O projeto de lei ainda precisa ser votado em segundo turno, antes de ir para a sanção ou veto do prefeito. E no próximo bloco, o projeto que fixa prazo para a realização de mamografia em casos de suspeita de câncer é avaliado por comissão. Voltamos em instantes. Um projeto que prevê a cobrança dos danos ao patrimônio público causados em decorrência de acidente automobilístico ou de vandalismo passou pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Em reunião ordinária nesta quarta-feira, 16 de agosto, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico deu parecer favorável ao substitutivo do projeto que trata da cobrança dos danos ao patrimônio público causados por motoristas envolvidos em acidentes de trânsito ou por pessoas em atos de vandalismo. O presidente da comissão, Romildo Santos, do PSD, comentou a proposta. Alguns carros perdem o controle e batem em postes de iluminação pública municipal, como também batem em postes da Bandeirante, que aí já é EDP. Mas tudo que for contra o patrimônio público, né, eu acho que é muito importante ser identificado o causador, né, nada mais justo do que cobrar o dano ao patrimônio público que é pago com os impostos de toda a população, né? Os parlamentares emitiram parecer contrário ao projeto que proíbe a venda e consumo de bebidas alcoólicas nos parques e praças do município, apontando dificuldade de controlar e fiscalizar essas ações em todos os próprios públicos apontados pela propositura. A Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que visa a implantação de um programa de educação animal na cidade de Guarulhos. Durante a reunião ordinária do último dia 16, a Comissão de Meio Ambiente analisou um projeto de lei. O texto é de autoria da Prefeitura e institui o programa de educação animal EducaPet como política pública na cidade de Guarulhos. A ideia do projeto é educar e conscientizar crianças da rede municipal de ensino sobre os cuidados com os animais, alertar sobre a importância da castração e guarda responsável. Na prática, o programa já vem sendo executado pela Prefeitura e já atingiu mais de 22 mil alunos da rede. A comissão decidiu fazer um substitutivo para melhorar alguns pontos do texto e acrescentar a indicação da dotação orçamentária, como explica o presidente Edmilson, do PSOL.
Na verdade, é um projeto que já existe na cidade, já acontece, é um programa que já é desenvolvido pela municipalidade e houve um entendimento por bem de poder regulamentar, né, ter a previsão legal, a previsão legislativa. Então nós optamos por dar parecer favorável. Hoje tivemos aqui a presidente da diretora do DEPAN, da Juliana, esclarecendo alguns pontos que ainda não estavam claros para a comissão, como tinha alguns questionamentos, mas ele foi aprovado na sua ideia integral. Vai ter um substitutivo apenas para algumas correções, mais de ordem técnica do que de ordem de conteúdo. Então, para nós é um projeto importante, por isso que nós demos um parecer favorável. Agora esperamos que ainda nesse mês de agosto ele vá à pauta e seja votado. 7 propostas passaram pela avaliação da Comissão de Constituição e Justiça. A fixação de prazo para a realização de mamografia em casos de suspeita de câncer é uma delas. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer favorável a 3 projetos na reunião de 16 de agosto. Os vereadores propuseram um substitutivo com decisão positiva a proposta que garante a pessoas com autismo a realização de trabalhos compatíveis com sua aptidão, formação, experiência e opinião, de autoria do presidente da Câmara, Tiziano Americano do Cidadania. Outro item com avaliação positiva foi a emenda modificativa da Comissão de Segurança Pública, que faz ajustes técnicos ao projeto que cria a campanha permanente de enfrentamento ao assédio e violência sexual em Guarulhos, do vereador Edmilson do PSOL. A comissão também se manifestou favoravelmente à fusão entre os projetos que tratam de assessoria jurídica, a guardas civis e agentes de transporte e trânsito em processos judiciais decorrentes do exercício de sua função. A autoria das propostas é de Maurício Brinquinho, do PT, Tiziano Americano e do então vereador suplente Rafa Marques. A comissão propôs uma emenda para estender o benefício aos demais servidores públicos. Por outro lado, 4 projetos receberam parecer contrário. Um exemplo é a proposta que institui o Programa de Apoio à Saúde da Mulher, determinando o prazo de 30 dias para a realização de mamografia em caso de suspeita de câncer. O presidente da comissão, Danilo Gomes, do Democracia Cristã, justificou o parecer negativo, apesar de apoiar a iniciativa. Este vereador é completamente a favor, mas seguindo a comissão técnica, a questão técnica, tivemos que dar um parecer contrário pela questão de que ele aponta um prazo máximo que o executivo possa executar, realizar os exames de mamografia. Mas o vereador em si, quando for para plenário, nós vamos votar, e eu acredito que todos os vereadores, tendo em vista também, recentemente, conseguir uma emenda para a cidade de Guarulhos de aproximadamente quase 3 milhões, justamente para isso, para que possa realizar exames de mamografia na cidade durante os 365 dias do ano, itinerante, a cada dia ou a cada período, em uma região da cidade de Guarulhos. Outros 3 projetos parlamentares também receberam parecer contrário por invadir a competência do Executivo. Entre eles está a regulamentação da jornada de trabalho em regime de revezamento e plantão dos membros da Guarda Civil, a adaptação de semáforos para daltônicos e emenda supressiva ao projeto que garante suporte psicológico e psiquiátrico aos profissionais da saúde e educação que atuaram na linha de frente ao combate à Covid-19. Os vereadores mantiveram o veto total da Prefeitura ao projeto que proíbe a comercialização de fios, cabos de cobre, alumínio, chumbo e latão sem a comprovação da origem lícita, também por invadir a competência do prefeito. Em sessões realizadas no dia 16 de agosto, a Câmara de Guarulhos aprovou 23 requerimentos e 5 projetos de lei. Os vereadores também deliberaram outros 11 projetos para análise das comissões. Na tarde da última quarta-feira, dia 16, a Câmara de Guarulhos realizou 2 sessões em plenário. Durante a 43ª sessão ordinária, os vereadores aprovaram 23 requerimentos no grande expediente e 5 projetos de lei na ordem do dia. Entre os projetos aprovados está uma proposta da vereadora Márcia Tasquete, do PP, que institui a telemedicina
como forma de atendimento médico em toda a rede de saúde pública da cidade. Outro item aprovado, elaborado pelo vereador Rafael Acosta, do DC, prevê a disponibilização de internet gratuita via Wi-Fi nos centros de saúde de Guarulhos. Também foram aprovados o Dia do Flashback, criado por Romildo Santos, do PSD, o Dia para Desfile das Escolas de Samba, apresentado pelo presidente da Casa, Tiziano Americano, do Cidadania, e uma denominação de rua proposta por Sandra Gileno, do Patriota. Aprovados em segunda discussão, os projetos seguem agora para sanção ou veto do prefeito. Além disso, foi mantido um veto parcial do Executivo em uma emenda ao projeto que cria um escritório de representação do município em Brasília. E logo depois da sessão ordinária, também foi realizada uma sessão extraordinária para a deliberação de 11 projetos. Todos os itens foram deliberados e seguem agora para análise das comissões permanentes do Legislativo. Entre os destaques está uma proposta da Prefeitura que cria os programas de residência médica e de residência multiprofissional em saúde em Guarulhos. O Legislativo guarulhense aprovou a inclusão do dia para desfile das escolas de samba no calendário oficial de eventos do município. Para virar lei, o projeto só depende da sanção do prefeito. Em sessão ordinária realizada dia 16, a Câmara aprovou em segunda votação a criação do Dia para Desfile das Escolas de Samba em Guarulhos. O autor do projeto que oficializa essa data é o presidente do Legislativo, Tiziano Americano, do Cidadania. Na verdade, é mais um passo para ver os desfiles aqui em Guarulhos, né? A gente sabe que após a pandemia, a festa foi diminuindo, foi parando, e a gente precisa voltar com essas atividades, com esses momentos festivos para a nossa cidade. Cria empregos, né? Cria atividade, principalmente na área periférica da cidade, as escolas de samba é quem mais produz alegria para a população. Então, por que a gente não ter esse dia estipulado obrigatoriamente aqui no calendário da cidade? Então, foi mais um passo dado, né, com essa propositura nossa para a cidade, para que o ano que vem tenha realmente o carnaval, independente de recursos públicos ou não, mas a gente tem que ter esse dia estipulado na cidade para as agremiações, para as escolas continuarem as suas atividades aí com a população. E o dia é o primeiro sábado depois do carnaval, é isso? Isso, é o primeiro sábado após o carnaval de São Paulo, né? Porque com essa proximidade da capital, a gente participa do carnaval, a cidade de Guarulhos participa do carnaval de São Paulo. Então, no final de semana seguinte, tem o carnaval aqui em Guarulhos. E aí, quem sabe, a gente também não traz grandes passistas, né? Pessoas famosas para curtir o carnaval aqui em Guarulhos. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue agora para a sanção ou veto do prefeito. O senhor já conversou com o prefeito? Acredita que vai ser sancionado? Eu acredito que vai ser sancionado. Ainda não conversei pessoalmente com o prefeito, né? Mas tem apoio da base. Vocês viram a votação aqui. Todos os vereadores são a favor, né? A grande maioria dos vereadores são a favor. Teve a participação da população dentro da Câmara hoje. Então os pavilhões estavam aqui presentes. O presidente da Liga das Escolas de Samba estava aqui presente também, defendendo essa propositura. Então acho que também para o prefeito é um momento ímpar aí para ele fazer um gesto em prol da cidade. E a seguir, CEI dos Médicos faz nova diligência para investigar a ausência de profissionais em plantões de atendimento. Já voltamos. A CEI dos Médicos realizou uma diligência no PA Dona Luísa no dia 15 de agosto. A comissão investiga denúncias envolvendo a ausência de médicos em plantões. A Comissão Especial de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades na atuação de médicos da Rede Municipal de Saúde, fez uma diligência no PA Dona Luísa na tarde desta terça-feira, dia 15. A presidente da comissão, Karina Soutur, do PSD, questionou a gerência da unidade sobre denúncias envolvendo a ausência de médicos e falta de atendimento nos plantões. Alguns desses servidores justificariam as faltas por meio de atestados médicos. Recebi várias denúncias de alguns médicos que levam atestado, mas muitos. Se um mês tem 30 dias, eles trazem 18 dias de atestado, alguma coisa está errada. Então a gente tem que averiguar isso. Não, se o médico está doente, se ele está com algum problema, alguma coisa tem que ser feita, que a população não pode ser punida por isso, né? Eles estão recebendo, então alguma coisa tem que ser feita, eles não podem estar aqui. Denúncia de médicos que estão usando coisas ilícitas, denúncias de médicos que
ficam dormindo, não quer atender a população. Então hoje a gente veio constatar. A maioria deles são noturnos, são do plantão, porque são administração direta. Mas hoje a gente está aqui para constatar, os médicos que deveriam estar aqui estão. Conversamos com o André, que é o gestor daqui, e vamos acompanhar, pedimos informações, ele vai nos fornecer, para que se realmente esses médicos não estão aqui trabalhando, principalmente na parte noturna, a gente está aqui com as vereadoras para poder cobrar. Se não dá mais para trabalhar, tem que ser feito alguma coisa, tem que ser substituído para a população não sofrer com isso. De acordo com o gerente do local, Alexandre André Ribeiro, o PA conta com médicos concursados da Prefeitura e também, de maneira complementar, com médicos fornecidos pela organização social Cesário Lange. Já os médicos que têm faltado aos plantões seriam casos isolados, respaldados por atestado médico. Para a vereadora Márcia Tasquete, do PP, seria preciso substituir esses profissionais. O André explicou que nós temos mais de 40 médicos aqui que são concursados da prefeitura e, por exemplo, hoje só tem um médico que está contratado pela terceirizada. Nós temos também um médico que ele é contratado num contrato de emergência, um contrato emergencial, e pelo que ele deixou claro para a gente, existem aí 3 médicos que apresentam bastante atestado médico, mas são os médicos concursados e não os médicos que estão vindo de terceirizada. Então a gente tem que observar, tem que fiscalizar mais, essa população tem que ser bem atendida. O que eu percebo aqui é que Pimentas é uma cidade dentro de outra cidade, então nós temos que ter uma atenção muito grande, uma fiscalização redobrada para que a população tenha um bom atendimento e que a gente peça a substituição dos médicos que estão entregando muito atestado, porque é isso que o André falou, que 3 médicos apresentaram durante esses 45 dias que ele está, muitos atestados. E a gente tem que fazer esse pedido de substituição. Também presente na diligência, a vereadora Sandra Gileno, do Patriota, ressaltou que é preciso resolver a questão dos afastamentos. Existe sim alguns problemas ainda, né? Não é uma das piores, mas a gente está com 3 médicos aqui, que a gente teve com o André, né, o coordenador daqui, falou que faz 45 dias que ele assumiu aqui e esses médicos não aparecem. Então agora nós vamos fiscalizar, vamos conferir e para estar regularizando isso, né? Porque não dá para a gente estar com os médicos recebendo e não estar atuando o seu trabalho. Servidores da Câmara de Guarulhos puderam acompanhar nesta semana uma palestra sobre atendimento adequado a pessoas com deficiência. Veja os detalhes. Primeiro vem a pessoa, depois a deficiência. Com a frase impactante, a integrante da Subsecretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão, Daniela Reis, ministrou uma palestra para funcionários do Legislativo guarulhense. O evento foi promovido pela Câmara Temática de Pesquisa e Proposições da área de Educação e aconteceu no plenário no último dia 15. A palestra serviu para orientar os servidores a acolher e atender melhor os cidadãos com deficiência que vêm até a sede da edilidade. Daniela ressaltou a importância de falar a nomenclatura correta no momento do atendimento. Mas qual é o termo correto então, Dani? Termo correto: pessoa com deficiência. Pura e simplesmente. E eu sei que é um treino, porque muitas vezes a gente aqui pensa assim, mas será que a pessoa não vai se sentir constrangida? Não, ela não vai. Tá? Porque ela sabe que ela tem uma deficiência. Uma pessoa com deficiência. Tá? Ou ainda uma pessoa atípica. Tá? Também é um termo muito usado. E a pessoa sem deficiência, como eu falo? Pessoa normal? Tem alguém normal aqui nessa tarde? Não tem, né? Então não é pessoa normal, é pessoa sem deficiência, tá? Ou ainda não diagnosticada, porque acreditamos que alguns de nós aqui, se fosse investigar alguma coisa, poderia ter, né? Então, pessoa com deficiência ou pessoa sem deficiência. A palestrante reforçou que é preciso comunicar-se de maneira empática para que a pessoa com deficiência não se sinta constrangida. É muito comum, quando a gente lida com uma pessoa com deficiência, tratar com infantilidade. Boa tarde, você está bem? E não precisa disso, tá? É muito comum, principalmente quando é uma deficiência visível. Muitas vezes pode existir, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down de uns 40 anos e você está falando como se ela tivesse 5 anos de idade. Não precisa disso.
E também não precisa falar de uma forma bastante articulada, porque essa mensagem chega para a pessoa com deficiência totalmente o contrário ao que você está querendo dizer. É claro que falar pausadamente facilita, mas não precisa ser de uma forma exagerada. Os servidores também foram alertados para as nomenclaturas que abrangem os diversos tipos de deficiência e o que não devemos dizer ao lidar com esse público específico. Afinal, automaticamente, muitos de nós temos o hábito de dizer frases como "Você está louco? Está cego? Está surdo?" Daniela ainda ressaltou a preocupação com as deficiências ocultas ou não aparentes, como o transtorno do espectro autista. Ela elogiou a lei de autoria do vereador Jorginho Mota, do Partido Agir, com relação à carteirinha de identificação dos autistas e alertou para o julgamento das pessoas. Nós, pelo nosso crivo, por aquilo que nós conhecemos ou que nós entendemos como correto, a gente fala assim, nossa, mas ele não tem cara de autista. Ele não fala como autista. Ele não tem estereotipias. Então, o que nós queremos trazer nessa tarde é, além de não ser uma questão visível e nenhum autista é igual ao outro, nós podemos ter um autista que tem, por exemplo, que fala, tem uma linguagem funcional e outros que se expressam de outras formas. Tá? Nós temos aquelas crianças que andaram no tempo certo e outras que não. Então, cada uma dentro da sua condição. As dicas transmitidas ao público destacam que é preciso ter empatia e calma, e lembram frases que podemos dizer no intuito de auxiliar a quem precisa. Alguns exemplos são: posso te ajudar e como posso te ajudar? A palestrante finalizou lembrando que o bom senso e a boa educação devem sempre fazer parte de um bom atendimento a qualquer cidadão. A Câmara de Guarulhos recebeu a visita do presidente da Associação Comercial e Empresarial da cidade, Silvio Alves. Acompanhe. A Câmara de Guarulhos recebeu, no último dia 17, a visita do presidente da Associação Comercial e Empresarial, Silvio Alves. O presidente da Casa, Tiziano Americano, do Partido Cidadania, falou sobre o encontro institucional. Foi um encontro institucional, né? A Associação Comercial fez a visita à Câmara Municipal, eu representando os vereadores, junto com o vereador Geleia Protetor, recebemos toda a diretoria. Para a gente é um orgulho estar recebendo eles aqui e deixar a Câmara de portas abertas. Esse é o nosso dever, esse é o nosso trabalho, né? Então tudo que for discutido de empreendedorismo, de comércio na cidade, a gente quer ter essa ligação com a Associação Comercial, até para tirar dúvidas, esclarecer ou aperfeiçoar os projetos de lei que no futuro possam vir para casa. Silvio exaltou a troca de informações entre as entidades e ressaltou que busca o melhor, não apenas para os empresários, mas também para a população. A Associação Comercial, com todo o nosso time, se colocando à disposição da Câmara Municipal para que a gente possa aí tratar assuntos, né, propostas de leis que venham abranger aí o setor produtivo, o setor empresarial, né? A Associação Comercial tem, né, esse viés na defesa de quem empreende, de quem produz aqui na cidade, e nós entendemos que juntos, Poder Legislativo e o setor empresarial, nós podemos contribuir para o desenvolvimento, para o emprego. Então, pautas que nós queremos participar, né? Nós queremos dar a nossa contribuição para o desenvolvimento da cidade, né? Para que possamos ter um ambiente melhor para quem empreende, para quem quer implantar a empresa na cidade, né? Acredito que nós, juntos, Poder Legislativo e o setor empresarial, pode contribuir muito para que possamos na ponta, levar mais emprego, levar mais condições para a nossa população. Tiziano falou sobre o pedido da associação por mais incentivos ao empreendedorismo na cidade. Como essa é uma área de atuação do Poder Executivo, Tiziano destacou que a Câmara vai intermediar o diálogo político para que as melhores soluções sejam encontradas. É muito difícil empreender, né? Funcionário, o custo é muito alto. A gente tratou aqui de medidas mitigadoras, então tem esse chamamento deles por clamor para essa questão de incentivos. Muitas dessas questões é de competência do Executivo,
né? Então a gente vai estar levando essas demandas para o Poder Executivo, oficializar o chefe do Poder Executivo, vamos estar conversando com os vereadores para elaborar medidas, para ver o que a gente consegue atender desse clamor, desse pedido da Associação Comercial. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe a psicóloga e coordenadora do projeto TEAR, Evelyn Sayeg. Veja o trecho em que ela explica como funciona o projeto. O projeto TEAR ele é um serviço de saúde mental da Prefeitura de Guarulhos, e o objetivo dele é pensar em inserção social pelo trabalho, né? E aí a gente vai produzir geração de trabalho e renda a partir da lógica da economia solidária. Então, pensando formas de produzir autonomia do sujeito pela reabilitação psicossocial, oferecendo para ele, para as pessoas em sofrimento psíquico, né, que são usuárias do SUS. Então a gente vai atendendo essas pessoas que fazem uso dos equipamentos do SUS, da rede de atenção psicossocial, que são UBSs, CAPs, Centros de Atenção Psicossociais, e outros serviços das pessoas com deficiência, por exemplo, né? E aí essas pessoas são excluídas do mercado de trabalho. E muitas vezes essas pessoas não conseguem se encontrar enquanto cidadão dentro da sociedade, justamente porque não tem um lugar para dizer que trabalha, ou um papel social de trabalhador. E aí, a partir dessa construção, você vai produzindo autonomia e emancipação cidadã. E você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.